Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Lanterna da Alma. Para quem está chegando agora, muito prazer, eu sou a Duda, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E nós estamos hoje aqui para fazer uma leitura de aniversário para os nativos de Libra, nesse dia do equinócio de primavera. Então, que este período de hoje até a próxima primavera seja um período muito abençoado para vocês, com muita saúde, com muita prosperidade, com muita realização, com muita lucidez e especialmente como agora nós teremos os eclipses no eixo Áries-Libra, que vocês tenham muita sabedoria para lidar com os desafios que vão aparecer. Lembrando sempre que serão desafios emancipadores, tá bom? É sempre para o nosso melhor. Então eu vou pedir aqui um arcano maior, todas as energias que estiverem disponíveis para vocês nesse novo ano, né? Que se inicia para vocês, hoje para vocês é como se fosse o ano novo, né? E que venham as melhores informações. Vamos lá. Peço clarividência, entendimento e proteção. A carta do ego, a carta do diabo, a carta daquele que é o grande materializador, por um lado, e que é uma força muito potente e sedutora por outro, né? Embaixo, a imperatriz. Aqui nós temos a grande mãe, a grande geradora, aquela mulher, uma energia, tá, gente? Uma mulher que dá a luz, que dá a vida, que é próspera, que é abundante, que é corajosa, que é bastante disciplinada, senhora de si, senhora dos seus caminhos, não à toa é uma imperatriz. Que, no entanto, muitas vezes, por excesso de zelo, por excesso de cuidado, acaba sufocando a sua própria cria. Mas que é um exemplo de mulher, uma força de manifestação e de concretização incrível. Então, a imperatriz, como o diabo, vem me dizer que a possibilidade de vocês fazerem muito dinheiro durante este ano, daqui até o próximo equinócio de primavera, é fantástico, né? Sem, contudo, cair no lado sombra, que é o lado do desequilíbrio, que é o lado de se deixar para trás em detrimento dos outros, né? Para o caso das mulheres, o fato de se esquecer que a mulher e se colocar apenas na figura de mãe, né? Então vamos ver assim em que aspecto, né, eles vêm nessa mesa. Aqui a reconstrução da estrela, que tem saído bastante, né? Mas é uma energia muito promissora mesmo, porque o diabo é o grande manifestador, né? E ele te pergunta, o que te seduz? O que você quer da sua vida? Você tem bastante claro isso dentro da sua cabeça, dentro do seu coração? E você é escrava ou escravo dos seus desejos, ou você apenas usufrui dos prazeres da vida? Porque os prazeres estão aí para serem usufruídos mesmo. Nós estamos numa experiência carnal, então eles fazem parte, né? Até o ócio é importante, mas a gente precisa dominar os nossos desejos e não ser dominados por eles, né? Porque aí a gente cai no desequilíbrio. E o que a gente tem visto muito, especialmente nessas últimas gerações, é aquela questão do querer os bônus, mas não querer os ônus, né? E aí é que a gente se estrepa. Então vamos ver o que mais que a gente tem de energia aqui para complementar e clarificar essa entrada tão triunfante aqui, né? 9 de ouros, tá vendo? A carta do desfrute, a carta do deleite, a carta de você desfrutar daquilo que você construiu, daquilo que você plantou, né? De toda a riqueza que você acumulou no decorrer da sua vida, porque isso aqui, toda essa ostentação não veio de graça para essa figura, tá? Essa mulher batalhou, ela ralou pra caramba, então ela tem o direito de usufruir de tudo isso. A carta da torre, a carta da mão de Deus, de um realinhamento num propósito
para o propósito divino, né? Aqui a gente pode ter, óbvio que no decorrer de um ano inteiro a gente terá, né, momentos de provação, momentos de dissolução, né? Especialmente por conta dos eclipses aí, certamente o que tiver na corda bamba vai cair, né? Então pontos terão que ser revistos, e se você não fizer, pode ter certeza que a mão de Deus fará. Como eu disse no começo da leitura, é um livramento, é um realinhamento divino, é sempre para a nossa emancipação, tá bom? E o 3 de paus, veja, aqui a gente tem um naipe da espiritualidade, um naipe de fogo, a carta do progresso, a carta do ir em frente, do fazer aquele algo a mais, de não parar onde todo mundo para. E isso vem reforçar que aquilo que não estiver alinhado no seu caminho de progresso e de construção será tirado, ok? Disso vocês não tenham dúvida, para que vocês possam seguir adiante, para que vocês possam galgar novos patamares. Seguramente, com a carta da morte no fundo do deck, né, que significa um ponto final em alguma situação, seja emocional, seja financeira, seja societária, seja de que natureza for. As coisas não ficarão da forma como estão, tá? Existe um processo de renovação, e o aniversário acaba sendo basicamente isso, né? Uma nova etapa de vida, mais um ano de vida, mais um ano de bagagem, para a gente fazer aí o melhor uso. Então, pode ter certeza que com a carta da torre e a carta da morte na mesa, muita coisa vai mudar. E aqui, embora a gente esteja ainda no lado luz desse diabo, é importante que a gente saiba que os desalinhos, né, da nossa vida se dão em razão do ego. É a lógica. Então, o que tiver fora do nosso propósito, fora da nossa rota, será tirado do nosso caminho, com certeza. Tá bom? Não se esqueçam que, olha aqui quem caiu de novo, o 9 de ouros. É tempo de usufruir, né? Vocês trabalharam para isso. Então vamos ver o que mais. Rei de paus. Adoro, adoro. É o rei espiritualizado, é aquele rei que sabe onde quer chegar, que faz, que determina, um homem honrado, um homem honesto, um homem guerreiro, um homem sedutor, tá? Então, assim, se a gente estiver falando de um homem, seja você ou seja um homem importante na sua vida, saiba que ele vem pôr fogo no parquinho, né? Ele é muito direcionado e ele sabe exatamente o que ele quer e como conseguir, tá? 3 de pentáculos. Aqui a gente tem a carta de projetos iniciais que tem tudo para dar certo, né? Aqui é um naipe de ouros, então a gente pode estar falando de um projeto profissional, mas não só, tá? E o pajem de espadas. Aqui a gente está falando de uma energia muito jovem e de um novo pensar, né? De alguém curioso que quer descobrir novos horizontes. Portanto, o único conselho que fica aqui, graças a Deus a gente tem essa força de rei, é que dentro de você vai surgir nessa nova temporada um desejo diferente, de fazer algo diferente. A sua cabeça vai mudar, né? Os seus pensamentos vão mudar. Então, muito cuidado com a impulsividade, tá? Com a imaturidade, porque a gente tem a sabedoria de um rei aqui. Mas o pajem de espadas, ele é muito curioso, ele quer ir, ele quer descobrir, ele se mete às vezes até onde ele não deve, porque ele é muito xereta, tá? E às vezes ele indica que nós teremos, obviamente, nós temos a torre e a morte na mesa, alguns períodos de aborrecimento, mas que a gente tem experiência
suficiente e sabedoria, conhecimento, inteligência suficiente para resolver o que aparecer pelo caminho, tá bom? No fundo do deck, o eremita, excelente, aquela força, aquela energia do olhar para dentro, né? Especialmente nesses momentos aí de solução e de transformação da morte e da torre, aquele momento de você se recolher, de você olhar para dentro e encontrar no seu coração, no seu interior, as suas verdades, as suas respostas, né? O eremita é uma figura velha e embaixo dele ficou o 6 de paus, que é o 6 do triunfo, né? Então, assim, me parece que na semana passada saiu essa energia, né? Do conhece-te a ti mesmo, olha para você, olha quais são as suas necessidades, para que você possa saber enfrentar esse novo caminho que vai aparecer e vai se abrir para você aí, tá bom? Então é assim, permita-se ser guiado por uma luz superior, por uma força superior, por uma energia muito maior, né? Silencia um pouco o lado de fora. E quando chegarem os momentos de abalo, descubra onde está a sua estrutura. Se é no externo ou se é no interno, né? Qual é a sua força? Onde está a sua força? Porque o eremita, ele se auto-ilumina, né? Então vamos lá. Clarificar mais um bocadinho. 10 de espadas. Aqui a gente pode estar falando, está falando da finalização de um ciclo absurdamente doloroso, tá? Onde pode ter havido traição, é o fundo do poço, daqui não se extrai mais nada de bom, é fim de linha, sabe? Quando você insiste aqui, você fica dando murro em ponta de faca e entrando cada vez mais no buraco por opção sua, porque este 10 de espadas, quando cai na mesa, diz é fim, seja, né, do que for. E lembre-se, nós temos a carta da torre no coração da sua leitura, na coroa da sua leitura. Cavaleiro de paus, excelente. Este cavaleiro, ele é muito sabido, muito observador, e ele vai no devagarinho, sabe? Ele vai construindo dia a dia uma estrutura sólida. Por isso é importante a gente saber qual é a nossa verdade, o que é que a gente quer, né? O diabo faz essa pergunta, o que te seduz, o que você quer da sua vida, né? E quanto você está disposto a pagar o preço para ir buscar? E esse cavaleiro ele está indo rumo ao Palácio do Rei, para um futuro muito sólido, muito promissor, né? Então, é assim, foco. Nada de ficar pensando no passado. O passado já passou. E aqui nós temos um 9 de copas, ou seja, a carta dos desejos atendidos, daquela felicidade que transborda, daquele bem-estar. Nós temos o 9 de ouros e o 9 de copas. Então, assim, é como se você tivesse, por justiça divina, alcançado um estágio de satisfação e de bem-estar emocional e financeiro que te deixa viver, que te deixa curtir os prazeres da vida, né? Que te deixa usufruir daquilo que você plantou, né? Sem culpa, sem medo, sem preocupação de que vai faltar, né? E embaixo aqui nós ficamos com a carta da justiça, pedindo não só decisões equilibradas, racionais, como dizendo que aquilo que você plantou chegou. Embaixo ficou o eremita. E embaixo do eremita a temperança, pedindo equilíbrio. Que, por incrível que pareça, né, é a carta que vem antes que fica entre a morte e o diabo, né? O arcano número 14. Então, 13 é a morte, onde a gente faz o expurgo de tudo aquilo que não serve mais para a nossa vida. 14, a gente se realinha, né? É aquele tempo de pausa, de calma, de paciência, de reestruturação, né? E depois vem o seu diabão aí tentar a gente para saber se a gente realmente descobriu o que a gente veio fazer aqui.
que a gente quer, né? E o quanto a gente está suscetível. Mas o que você plantou chegará, tá bom? Não tenha dúvida nenhuma disso. E esse ano promete para vocês ser um ano de girada assim de 180 graus, de 180 graus. Por isso esse rei de paus na mesa, né? Porque ele é um rei muito focado, ele sabe exatamente aquilo que ele quer e ele vai buscar, tá? Com muito, né, com esse cavaleiro aqui muito disciplinado, muito centrado, muito focado. A carta da casa, que fala da nossa estrutura interna, da nossa casa, o nosso corpo como a nossa primeira morada, mas fala da nossa casa como estrutura mesmo, né? E de algo muito bem, de bastante sólido, né? Porque se a gente tem um cavaleiro aqui, então para alguns existe a possibilidade sim de você comprar o seu imóvel daqui até o ano que vem. Aqui a gente fala de apoio familiar, né? E de estrutura, basicamente. A carta dos livros é um 10 de ouros, né? Então a gente está falando de dinheiro aqui e de você usar o seu saber para ganhar dinheiro. Falamos aqui também de algumas coisas que estão veladas ainda, alguns segredos que serão desvendados. A gente fala de estudo, de você se empenhar em descobrir e abrir novos horizontes. Nós temos o 3 de paus aqui, né? Então, assim, toda jornada exige de nós um empenho intelectual, né? Pra gente crescer. Porque senão a gente fica sempre no mesmo lugar. Muda de casa? Muda, mas mudou do quê? O que transformou isso na sua vida? E essa mudança que vem para vocês de agora para o ano que vem é tão grande, tão grande, tão grande, que pede aqui um esforço intelectual para vocês poderem enxergar as coisas de modos diferentes, né? Muito cuidado com documentos, com aquilo que você assina, tá? Em termos profissionais, fala de mudança também, né? Então, fique esperto aí, porque pode vir mudança em todo sentido. E virá. Nós temos a carta da morte duas vezes. Aqui a carta do caixão, a carta número 8, é um 9 de ouros. Nós temos duas vezes o 9 de ouros, 999, fechando o mês 9. Né? Então, isso é bastante interessante. Dá uma olhada aí o eremita também é 9. Né? Então, dá uma olhada aí, pesquisem o significado espiritual do número 9, tá bom? No fundo do deck, os ratos, ou seja, todo o desgaste, todo o roubo energético, tudo aquilo que já deu o que tinha que dar e que está te trazendo prejuízo emocional, prejuízo financeiro, amizades podres, relacionamentos podres, tudo ou você vai tirar do seu caminho ou a mão de Deus tirará, tá bom? A grande diferença é que aqui na morte, né, é você que faz e aqui é o chacoalhão da vida. Então a gente tem como evitar essa torre, tá? Mas muita coisa vai mudar, muita coisa mesmo. Vamos clarificar aqui com o oráculo de Delfos para pedir uma energia final, tá bom? A coroação, lembra que ficou a carta do triunfo ali embaixo do eremita? Ou seja, é um processo do qual vocês saíram vitoriosos, né? Então, muito daquilo que vocês estavam batalhando e nada ia, pode ter certeza que em breve vocês conquistarão. O despertar, né? Quando a carta aqui fala dos véus de Maia caindo ao chão, quando a gente é chamado para um novo olhar, né? Eu falei no comecinho da leitura que a cabeça de vocês estará diferente. Olha o pajem de espadas aqui, o elemento ar, né?
pedindo um novo olhar para a vida, né? Então, assim, sabe quando as fichas caem? É isso que vai acontecer. Tudo vai mudar. Eu senti muito aqui a energia do navio. Embaixo dos ratos ficou a carta da chave. Eu até fui ver se era o navio que estava aqui. Então, assim, a chave que abre e fecha todas as portas. Então, eu sinto aqui uma mudança externa e uma mudança interna tremenda, tá bom? E a timidez? Nada disso. Vá com a cara e a coragem, porque essa transformação vai tirar de vocês aquela coisa de... Libriano é assim, né? Vocês são muito diplomáticos, vocês querem sempre agradar gregos e troianos. Não dá, né? Aqui, o movimento que vai acontecer pede muita atitude e não timidez, tá? Então, aqui não... Embaixo ficou a carta da cegueira. Não finja que a coisa não é com você, porque é. Tá? Aqui na carta da cegueira a gente fala, sabe da gente fingir que não tá vendo o que a gente tá vendo? Tem prosperidade aqui, gente. Tem grana aqui, né? Tem uma renovação de vida. Tem o desfrutar daquilo que você lutou para conquistar. Então, quando chegar, não fica de mimimi, sabe? Não finge que não é com você, porque é. É com você e é pra você, certo? Caramba, assuma o seu poder, assuma o seu controle, olhe bem pra dentro com esse eremita que tá na mesa também, né? E se lembre que a gente abriu com a energia da Imperatriz. Então, se tem uma coisa que a Imperatriz não é tímida, solta essa energia de recolhimento, tá? Porque vocês têm a coroação aqui. Por mais difícil que possa ser, alguns momentos que virão daqui até o ano que vem, né? Vocês se sairão vitoriosos e receberão a coroa de louro. Por justiça. Aqui, o Lorde, assuma o controle com autoridade. Faça o que tem que ser feito. Tá vendo? Eu não vou aceitar porque eu ainda não cortei. Mas se ele tiver que sair de novo, ele vem. E é disso que a gente está falando, né? Assuma a sua força. Assuma a sua postura de imperatriz. Assuma o seu ego também. Não adianta fazer de bonitinho, de bonitinha, não. A gente não é só florzinha. A gente é bicho ruim também, né? O eremita, recue e recarregue-se 2 vezes na mesa. Certo? Então, é tempo de vocês olharem bastante para dentro, bastante, porque para responder exatamente ao seu diabo, ao seu ego, o que eu quero, o que eu sou, o que eu mereço, para onde eu quero ir, né? Quanto eu vou precisar, como eu vou fazer para sair desse desgaste lascado aqui. Porque quem tem energia de imperatriz não é para estar na lama. Efetivamente não é. Com 2 9 de ouros na mesa, não é para estar na lama, certo? E não ficarão. Se você tá, pode esperar, escreve. Depois a gente vai conversar o ano que vem, se Deus nos permitir. A pacificadora, abandone a necessidade de estar certo. Aqui fala muito também dessa coisa, não só de querer agradar todo mundo, mas de querer impor a sua vontade. Isso tem muito da energia do rei de paus, né? Porque ele é muito centralizador, ele acha que eu penso assim, eu faço assim, todo mundo tem que fazer do jeito que eu tô mandando. Não, tá bom?
a mãe curandeira. Honre seu conhecimento interior. Ai, essa doeu. Ou seja, vocês estão prontos e prontas para um novo ciclo. Vocês têm bagagem, mas assim, muito grande. Muito grande. A mesa está pedindo, olha para dentro, acenda todo esse seu potencial, toda a sua estrutura interna, né? Toda a sua força de rei, seja você homem ou mulher. O xamã confia em forças superiores, porque você não está só. Né? O rei, né? A figura máxima da corte aqui, rei de paus, quer mais o quê? Isso aqui é proteção espiritual pura. O eremita, ele está alinhado com o propósito divino. Então não tem como dar errado, gente. Não tem. Olha isso. E embaixo ainda ficou o sumo sacerdote. Manifeste sua intenção e crie. Olha isso aqui. Não tenham medo. Não tenham medo. Se lança, vai viver, vai desfrutar. Saiba que a vida vai virar de cabeça para baixo. Você vai falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Realinhamento. Realinhamento. E um realinhamento acelerado em razão dos eclipses. Certo? O eixo do nó do norte e nó do sul agora está em Áries e Libra. Então, vocês serão os mais afetados, efetivamente, né? Mas é um chamado para uma nova vida, para um novo pensar, para um novo olhar, sabe? Para vocês assumirem o poder de vocês. Sai da casinha, ok? É o que eu tenho para vocês. Eu desejo toda a sorte do mundo, um recomeço aí muito abençoado, né? Com muita luz, com muita sabedoria, com muita lucidez, certo? E o ano que vem a gente volta a conversar sobre isso aqui, se Deus assim nos permitir. Aproveitem bastante, que vocês ganhem muitos presentes e que possam curtir com muita saúde todo esse período. Um grande beijo, tchau, tchau.